Ora, viva, viva, viva pessoal! A partir daqui da nossa Ulstream TV Camba, com erro corrigido de som, vamos aqui voltar a contar-vos a história da Gabela. E, se tudo correr bem, a velocidade de upload nos prometer, a da Cada também. Vamos dar tempo da Paulinha partilhar, a dar conta ao pessoal, porque tivemos aqui um erro há bocado com o micro. Acontece que caímos, aqui uma quebra de net, e quando reiniciamos, eu como também tinha aqui, portanto, no meu painel ligada a câmara da Paulinha, assumiu o micro dela. E o micro dela está muito distante e deu raia. Entenderam? Explicado isto, vamos ao que interessa. O que anunciarmos foi então contar-vos aqui um bocadinho da história da Gabela. Isto está a ser um bocadinho aqui difícil para mim, estava super preocupado por causa do som. Ó Paulinha, ela está ali com problemas nos auscultadores dela, eu vou passar os auscultadores, controla aí, faz favor. Olha o Paulito comentou aí qualquer coisa, mas eu já vejo. Bom, e então é assim, contando um pouco da história da Gabela. Gabela, sede do município do Ambuim, na província do Quanza-Sul. A Gabela é dominada pelo verdejante Morro do Cruzeiro, onde permanece um velho fortim colonial português, fornecendo ainda, na estrada que lhe dá acesso, o espetáculo natural das quedas de água do Binga, no rio Queve. Foi até aos anos 70 uma das mais prósperas terras angolanas, com as suas plantações de café, que chegou a ter títulos de um dos melhores do mundo, e floresciam em roças agrícolas, constituindo verdadeiras povoações, propriedades da então toda poderosa CADA, Companhia Angolana de Agricultura. Eu há bocado, quando li este primeiro parágrafo, no outro vídeo, ainda bem que não se ouviu, que, quando se vai ali sobre a Gabela, acaba sempre por se falar da CADA. A verdade é esta. Vamos prosseguir. Nos arredores da Gabela, a escassos 7 km, situa-se a pequena vila da Boa Entrada, a antiga sede da companhia, CADA, que devido à produção do café, agora abandonado e seco pelo tempo, era bafejada pelo caminho de ferro do Ambuim, construído entre 1923 a 1941, com os comboios a fazerem o transporte do fruto até Porto Ambuim, no litoral. Antes era escoado por caravanas de nativos, com destino à Holanda, Bélgica, Inglaterra e Estados Unidos. Mas, segundo registros históricos, o objetivo inicial dos colonos portugueses não era o café, pois os dois primeiros homens brancos a chegarem à região, em 1888, provenientes de Porto Ambuim, tinham como objetivo abrir uma empresa de comércio de tecido, cera, marfim e borracha. Posteriormente, comerciantes missionários e militares portugueses apropriaram-se das plantações de café dos nativos da região, tornando-se em novos proprietários, o que provocou várias e grandes revoltas. Reza a história que a primeira revolta aconteceu em 1893, quando foram queimadas fazendas, roças de café e envenenados os patrões. As outras registaram-se entre 1895 a 1896 e em 1917, o que obrigou grande parte dos portugueses a refugiar-se em Porto Ambuim. Eu aqui faço uma salva, que eu também no fim do texto também fiz. Roça de café, fazenda, palmares e outros.
ok? Quando nós, normalmente se diz a fazenda está mal dito, é roça. E existia mesmo, já depois de vila, nós, né, já depois de ser vila, a roça Boa Entrada ainda existia lá para baixo, ficava lá para baixo, onde era a sala de escolha, nunca deixou de existir. Mas não era, nunca foi fazenda, foi roça. E roça de café, fazenda, Palmares e outros, ok? No Brasil é que tudo é fazenda, mas está mal dito, está mal feito, está mal, pronto, está mal. Agora vamos prosseguir. Perante a queixa dos colonos da inércia do governo português face à denominada fúria dos indígenas, intervenções militares conseguiram conter as revoltas, permitindo que Norton de Matos, 2 vezes governador de Angola, entre 1912, 1915 e 1921-1923, abrisse estradas utilizando a mão de obra indígena a golpes de enxadas, katanas e picaretas e edificasse a Vila Boa Entrada, sede do município do Ambuim, na província do Kwanza Sul. Edificasse. Por esta altura, em boa verdade, o que se construiu na Boa Entrada é aquelas fotos que nós temos aí do tempo da Maria Cachucha, que era aqueles casarões lá para baixo, ficavam exatamente, que era o grande casarão do administrador, e que, pronto, tinha o casarão do administrador, depois havia o outro, que era aqueles casarões imensos. Agora, edificasse, aqui há, pronto, porque isto são textos que se vão colhendo um pouco por ali, um pouco para colar, e que vamos compilando. E depois há aqui, às vezes, pequenas coisas que se têm que alterar. Assim aqui como aos parágrafos, só para unha. Prosseguindo, descrições apaixonadas. Descrições apaixonadas descrevem a Boa Entrada Cadá como a menina dos olhos do Ambuim, com as suas vivendas construídas à moda californiana e os seus bairros bem ordenados urbanisticamente. Bairro residencial para quadros superiores, bairro dos operários, hospital, clubes, piscinas, cinemas, biblioteca, campo de futebol, tiro aos pombos, barragem elétrica própria, enfim. Era aquele paraíso onde se podia viver e morrer sem necessidade de ir à cata de novos céus. As descrições acrescentam: não foi por acaso que o poeta Agostinho Neto lá foi. Talvez para aflorar, com a sua poderosa pena de escritor, os céus ali tão partilhos. Hoje em dia, os céus já não estarão partinhos, pois a terra já não oferece o espetáculo deslumbrante do café em flor, pelo facto de ter sido bastante atingida pela calamidade da guerra. Aliás, aquela região, na ponte sobre o rio Queve, na estrada Quibala-Gabela, foi palco de uma das batalhas mais pesadas da guerra, onde foi travado o avanço das forças invasoras do então regime sul-africano. Agora há aqui uma coisa que eu há bocado também disse no outro vídeo, só que não se percebeu nada por causa do som, e que muitos não sabem. E quando eles referem aqui só do poeta Agostinho Neto e primeiro presidente de Angola, é que a casa do primeiro diretor da CADA, do saudoso Cunha Lima, foi casa de campo do presidente Agostinho Neto, pela altura quando era presidente. Muitos não sabem disso, daí a ela ter sido bombardeada inclusivamente. Ele fez inclusivamente negociações com outros presidentes africanos nessa casa. Era a casa de campo dele.
a zona mais afetada da Boa Entrada foi exatamente a casa portanto, do ex-do saudoso Cunha Lima, que veio a ser mais tarde a casa de campo onde ele fez negociações, o Agostinho Neto, e a zona lá para baixo dos escritórios centrais, porque era o centro motor, né? Onde estavam as oficinas também, o NEC. De resto, cá para cima, pouco ou nada foi bombardeado ou estragado. Agora perguntam-me assim, mas a maior parte das casas que nós vemos nas fotografias não têm janelas, não têm portas? Pois é, isso é uma pergunta que me fazem N vezes. É assim, a determinada altura, toda a zona, aliás, eu tenho aqui fotografias que o Adilfa me fez chegar de princípio, que eu não cheguei a publicar porque achava que não tinha interesse algum, de minas, muitas minas, e pelo que sei, a determinada altura não se conseguia ir ao mato por causa das minas e começaram a queimar as janelas e as portas das casas, porque realmente o esqueleto só madeira é que desapareceu. De resto, a edificação da residência está lá. A explicação é essa, pelo menos foi a que me deram. Agora, prosseguindo, estamos, portanto, do avanço das forças invasoras do então regime sul-africano sobre a ponte do Rio Queve, que se travou uma batalha imensa. E vamos prosseguir. Hoje em dia, e atenção, isto é um texto já de 2011, ok? Porque agora, na realidade, já se vê roças a produzir, já se vê café em flor. O Neto Caramelo, que é comandante no Estado-Maior, ele tem inclusivamente uma roça lá na Boa Entrada, e está a produzir, é um dos produtores de café, e cuidado com ele, produz ali café robusta com categoria. A Giraúl está a produzir, e assim se vai recompondo. Bom, já é em casas restauradas, hospital, isto vou repetir também, porque no vídeo, no outro não deu para perceber. A Boa Entrada, para quem não sabe, vai servir para albergar, portanto, formadores e formandos do futuro Instituto Agrícola, que pretendem fazer no antigo Colégio São João de Brito. Sabemos que o hospital, por exemplo, já inaugurou uma ala nova de infectocontagiosos, que tem uma ambulância que bem precisavam, enfim, que já foi restaurada a pousada, que inclusivamente é a residência agora do engenheiro Carlos Albino, presidente da ANABEM. Estão a restaurar a casa do saudoso, que foi do saudoso engenheiro Corte Real, e por aí fora. E já é em casas restauradas, assim como a que foi do Falcão Brito, enfim, a do Silva Araújo também já está, que foi do Escotinho também, e assim vão restaurando e fazem muito bem. Bom, vamos lá prosseguir então com a história aqui, com este texto, e então é assim. Hoje em dia vêm cerca de 150 mil habitantes da Gabela, que agora devem ser bem mais, né? A 95 km do Sumbé, capital da provincial, a dedicarem-se à agricultura de subsistência e à revenda de vários produtos, mas com engajamento das autoridades na revitalização da produção do café, com o apoio do Instituto Nacional do Café, que agora é INCA. Antes era ICA, agora é INCA, que é do Amoim. Introduzem-se novas espécies e melhoram-se os viveiros, no sentido de contribuir para que Angola regresse à condição de quarto produtor mundial do bago vermelho
e para que o colorido das suas flores volte a alegrar a sua paisagem e delicie os visitantes, que dispõem de uma estrada em boas condições e permite uma viagem em poucas horas. Isso é verdade. E sei porque eu organizei a última fotoreportagem que a Filipa Cunha Lima foi lá fazer, foi organizada toda por mim, à distância, com a colaboração da ANABE, que suportou todas as despesas, e pela parte do Caldeira com a Vodacom, que levou equipamento e também facultou uma viatura. Prosseguindo, pelo caminho, depois do Sumbé, eu estava a falar das viagens porque na realidade sei por causa disso, né? Que a estrada está impecável pelo Adil, pela malta que lá vai, né? E pela altura até inauguraram um hotel na Gabela, e quem inaugurou, quem acabou por inaugurar foram eles, foram lá dormir, foi a primeira noite. Eram para ir para Nova Verdade e acabaram por não ir. E eu tinha estado aqui a falar com o presidente Zé Madeira, para videocall, que faleceu também, muito tristemente, mas pronto, infelizmente. Zé Madeira era o presidente da Associação dos Naturais e Amigos do Ambuim. Prosseguindo, já dentro da cidade, a visão concentra-se no Morro do Cruzeiro, ou Catengue, que domina toda a cidade, onde o que prende as atenções é um fortim onde os portugueses ter-se-ão abrigado na sequência da fúria dos indígenas de 1917, antes da fuga para Porto Ambuim. E isto agora vem de encontro àquilo que também tinha falado sobre a origem do nome da Gabela. E então é assim, existem duas versões acerca da origem do nome Gabela. Um é com base nos visitantes que... Caramba, agora fugiu-me aqui a página. Durante uma visita àquela cidade, uma das versões assenta no facto de dois portugueses colonos que chegaram à área terem lá encontrado uma mulher chamada Negbela. É assim, pelo que me contaram, a história é assim: encontraram uma senhora, dois colonos, né? Naquela zona, encontraram uma senhora já de idade, velhinha, e perguntaram como é que se chamava aquela zona. E ela respondeu Negbela, dando o seu nome, ok? E eles entenderam que ela estava a responder-lhes a eles, eles lá deviam ter já uns toques de umbundo, calculo eu, só que ela estava a dizer o nome dela, então ela respondeu Negbela. E terão sido os portugueses Ernesto da Silva Melo e António Couto que terão feito esta pergunta acerca do local, e por falta de entendimento ela terá respondido Negbela como seu nome. Esta é uma das origens, uma das lendas. A outra versão sustenta que o nome provém do Morro do Catengue, o atual Morro do Cruzeiro, onde ter-se-á escondido Soba, chefe tribal, que fugiu quando da perseguição, portanto, do homem branco. Dizem que a palavra Negbela significa refúgio ou esquiva, e teria sido no morro onde o Soba se esquivara da perseguição. E depois, há aqui esta parte, eu achei engraçado porque
isto foi em conversa com o professor Didinho, o Eduzinho, que até me contou isto. O ambuim vem da palavra nebuim, e não como está aqui escrito. Isto foi um copy-paste que fizeram um texto que eu compilei. E então é assim, nebuim significa muita paz, e aquele povo daquela zona chamava-se um nebuim, porque diziam que era um povo banto, diziam, não, é um povo banto pacífico, e daí a palavra nebuim significar muita paz. E ambuim nasce exatamente da palavra nebuim. E assim ficou. Pronto, este é o texto da Gabela, e eu tenho pena, porque normalmente quando se vai a procurar assim mais alguma coisa acerca da Gabela, acaba sempre por falar da Boa Entrada e da Cadá. E então eu tenho aqui um texto compilado, um pouco da história da Cadá, que eu vou aproveitar para ler, porque o que temos no YouTube ficou um bocado partido. A velocidade da upload pela altura não ajudou, e há lá bocados onde eu estou a ler e ficou assim um bocado partido. Eu vou aproveitar e vou ler este texto também. Um pouco da história da Boa Entrada, Cadá. Boa Entrada, vila particular da Cadá, Companhia Angolana de Agricultura, era uma vila privada considerada em todo o mundo como uma cidade privada, uma cidade modelo, mais bem organizada e mais bela do mundo. Tinha uma série de roças, fazendas, filiais e sedes espalhadas por vários locais de Angola. E mais tarde os próprios empregados, salvo erro, e segundo o boletim oficial que aqui tenho, em 1957, não foi, Paulinha? Foi. Que criaram a UNEC, União dos Empregados da Cadá. E eu depois da parte da UNEC teria muito gosto também em falar, porque compilei um texto, porque é interessante, porque temos aqui documentação acerca disso, inclusivamente a lista de sócios. E uma vez que a UNEC não foi extinta, existe, tem a sua direção, só que, quer dizer, existe, mas não existe, quer dizer, existe para alguns, mas isso é outro assunto que eu depois faço outro vídeo a explicar melhor a situação. Adiante. A Boa Entrada, sede da companhia, situava-se a 7 km da Gabela, no município de Porto Ambuim. O caminho que leva à Boa Entrada, Cadá, era muito estreito, e a estrada sem asfalto reclamava por reabilitação. Sem outra alternativa, a população recorre diariamente aos conhecidos copapatas. Outros optam pelo trajeto a pé até à cidade da Gabela, como é o caso das vendedoras ambulantes que lá vão revender os seus produtos. Atenção, pessoal, que isto é um texto histórico, ok? É um documento histórico. E eu fui agarrando e fui compilando à medida que ia apanhando um bocado ali, um bocado acolá. Eu até acho que tenho isto muito mais bem compilado na nossa página do que aqui, ó Paulinho. Isto tem que ser corrigido. Pelo menos a introdução em cima está bem melhor, até porque desenvolvo um bocadinho mais da parte da UNEC. Tenho lá datas que eu de cor não sei, né? Como é óbvio. E era de muito interesse que isto fosse, mas é que tem que ser mesmo. E então é assim, aqui está no nosso site, ok?
E tem que se ter as coisas em condições, né? À medida que arranjamos e conseguimos melhor documentação, há que corrigir a que está mal. Isto é mesmo assim, né? Pronto, isto foi uma gafe, mas vai ser corrigido. E então, prosseguindo, a CADA, construída por Norton Matos em 1925, quando da inauguração dos primeiros 80 km da linha férrea, na localidade da Boa Viagem, teve como objetivo a produção de café. Reza a história que a construção da Boa Entrada começa na altura da partilha da África. Os livros mais antigos, de acordo com o docente universitário Júlio Mendes, informam que em 1888 os dois primeiros portugueses a chegarem à região da Sango, provenientes por Tambuim, tinham como objetivo abrir uma empresa de comércio de tecido e outros produtos. É desta data que os missionários e militares portugueses começam a ter contacto com a produção de café, que já vinha sendo industrializada pelos nativos da região. Foi pela altura em que se começou a conhecer o café, pelo que me apercebo, né? Pelo que tenho lido. De uma forma brusca, os colonizadores portugueses expropriam os nativos das suas terras, tornam-se os novos proprietários, e este facto levou a uma série de revoltas, aquelas que já falei em cima, mas que vou repetir, por parte dos nativos do Ambuí. Com a grande primeira revolta em 1893, em que foram queimadas roças e envenenados patrões. Não é fazendas, insistem nas fazendas, é roças, café, roças, fazendas, palmas e outros. Continuando, a segunda revolta aconteceu em 1895 a 1896 e culminou em 1917. Em função disto, grande parte dos portugueses refugiou-se em Porto Ambuim. Segundo informações do Jornal Independente de 1917, os portugueses reclamavam a inércia do governo português face à fúria das populações do Ambuim, conhecida como a fúria dos indígenas. António José Dantas, Ernesto da Silva Melo, Simeão Pinto e António Costa eram os portugueses responsáveis pela roça, hoje conhecida por CADA. Certo tempo depois, Simeão Pinto abandonou para produzir café noutra região. Sob a gestão de Norton Matos, foram construídas estradas em 1912 pelos administradores e pela população que utilizava enxadas, katanas e picaretas. Então, naquela altura, também estavam à espera de retroescavadoras. Prosseguindo, nessa altura, o estado das estradas causou vários prejuízos, uma vez que na época das chuvas se atrasava a entrega das mercadorias. Para reverter o quadro, de acordo com Júlio Mendes, em 1921, o governo português assinou um acordo com a Companhia Angolana de Agricultura, CADA, para a construção do caminho de ferro do Ambuim, a ser explorado em período de 90 anos. Após este período, a gestão da roça passaria para o Estado português. Isto até é bom que se fale sobre isto, porque eu já vi gente a dizer que o caminho de ferro era da avó, que o comboio era da tia. Isto está em editais, ok? Eu já vi aí a dizer isso, juro que vi. Pronto, prosseguindo. No entanto, construído de 1923 a 1941, o caminho de ferro passou a transportar a maior parte da produção de café, cacau, óleo de palma e coquenote para Porto Ambuim.
no quadro da importância económica que os portugueses davam à região do Amboim. A 8 de setembro de 1923, o café é conduzido para ser exportado em Porto Amboim por decreto de Norton de Matos. Isto é aqui qualquer coisa mal, tem que depois ver isto melhor. Daí devia ter sido o outro texto que está mais bem, já tinha dado uma correção naquilo. Agora, prosseguindo, em função da construção do caminho de ferro do Amboim, isto vocês desculpem, mas aqui o teleponto é manual, está a fugir, tem que assumir. Agora é assim, eu ia aqui para reverter o quadro, já li e não para. É que, quer dizer, é que eu tenho uma série de programas abertos, né? Emitir rádio, emitir TV, não é fácil, né? A net é a mesma, a minha e a dela. E estamos aqui os dois a controlar isto tudo e há sempre alguma coisa que falhe e daí pedimos desculpas. Tenham paciência, pronto. Então é assim, para não me perder, já está aqui o cursor. Os grandes... no entanto, construído entre 1900... isso eu já li, mas repito, o último parágrafo. No entanto, construído entre 1923 a 1941, o caminho de ferro passou a transportar a maior parte da produção de café, cacau, óleo de palma e de coconote em Porto Amboim, no quadro da importância económica que os portugueses davam à região do Amboim. A 8 de setembro de 1923, o café é conduzido para ser exportado em Porto Amboim por decreto de Norton de Matos. Os grandes países como a Holanda, Bélgica, Inglaterra e os Estados Unidos tinham grandes interesses em importar o café da região do Amboim. Em função da construção do caminho de ferro do Amboim, começa a construção da maior empresa agrícola de Angola, a denominada Companhia Fabril e Pastoril de Benguela Velha. A semente da construção da CADA foi lançada em 30 de junho de 1919, data em que se constituiu a Companhia Fabril e Pastoril Benguela Velha. O proprietário Bernardino Alves Correia, a partir de Porto Amboim, foi tirando terras aos nativos para construir a 11 de novembro de 1920 a Companhia do Amboim, que mais tarde se viria a chamar Companhia Angolana de Agricultura, CADA. Porém, Bernardino Correia, que exportava café para os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, vê-se num repente impossibilitado de vender o café, o que lhe causou graves problemas financeiros. Em 1927, Bernardo Correia, ante as dificuldades da tesouraria, decide então vender a Companhia Angolana de Agricultura a um grupo de belgas da empresa ALE e à Société Financière du Cachot. Em 1939, início da Segunda Guerra Mundial na Europa, a Bélgica é ocupada militarmente pela Alemanha e toda a atividade política, administrativa, económica e financeira fica paralisada, o que afeta as propriedades dos belgas na CADA. Os novos proprietários passaram a controlar e a construir a boa entrada CADA, expandindo a produção de café e suas atividades. Estes proprietários decidem 5 anos depois, isto é, em 1944, vender a propriedade, à altura em que se concluía Ponte das Cachoeiras. Para quem não sabe, então, Ponte das Cachoeiras, construída em 1944. O meu pai foi para a Boa Entrada, CADA, trabalhar em 1945.
É verdade. Foi quando eles compraram aqui. Mas o pai tem aí o currículo, está aí tudo. Foi até quem lhe trouxe o currículo até foi o saudoso engenheiro Carlos Corda Real. Está aí, está assinado pelo Castro Pereira e pelo Cunha Lima. O governo português, portanto, eu vou repetir o último parágrafo, estes proprietários decidem 5 anos depois, isto é, em 1944, vender a propriedade à altura em que se concluía Pontas Cachoeiras. O governo português faz uma publicação para a venda da empresa, comprada pelo Banco Espírito Santo e pela editora Guedes de Portugal. Mas acho que aqui falta qualquer coisa relacionada com o Queiroz, exatamente, Queiroz Pereira. Então é isso, a minha confusão é essa. O meu pai foi em 1945, o meu irmão nasce em 47, assim é. Mas está aí no currículo. Um dia destes digitaliza-se isso. E então é assim, prosseguindo, a partir de 1949 tornam-se donos de toda a extensão agrícola da Cadá e a produção de café em 1950 aumenta para cerca de 7.500 toneladas. Há aqui um trechozito a terminar este documento histórico que eu que acrescentei e que retirei de um livro escrito, portanto, por José Maria Essa de Queiroz, uma expedição que faz a Angola. E que teve, portanto, na boa entrada, a convite da administração. E ele, a determinada altura do trecho, dizem o seguinte, isto eu vou escrever, segundo dizem, no ano em que os belgas venderam a empresa, o café subiu 10 vezes mais o preço, pois tornou-se uma bebida muito conhecida em todo o mundo e que estes não ficaram nada satisfeitos. Depois escrevo, tenho um livro e está aqui, não tens aí à mão, que é o Ceará de Angola. É o livro onde está o trecho da Cadá. Tenho aí mais livros que falam sobre a Cadá. Mas este foi oferecido ao meu pai, um sobre Moçambique e outro sobre Angola. E sobre a Cadá diz isto e diz o seguinte, não ficaram nada satisfeitos e nos anos 60, pronto, era isso que eu ia dizer, muito conhecido em todo o mundo, estes não ficaram nada satisfeitos, tenho um trecho de uma visita a Angola, nos anos 60, de José Maria Essa de Queiroz, onde diz que por dados não oficiais, que a Cadá foi a maior exportadora de café do mundo e tínhamos o melhor café robusta que se conhece, que isso que a gente já sabe, né? E a sua média de produção anual era, pela altura, 9.000 toneladas nestes últimos anos. Ultimamente seria muito, muito mais elevada. Contudo, é bom que se diga também que eu já ouvia o meu pai a falar com amigos, né, com técnicos agrícolas, e já se dizia que, porque o café massacra muito o terreno, que havia roças que o terreno estava muito massacrado e precisava de pousio. Quer dizer, há males que vêm por bem. Este tempo de pousio, o tempo da guerra, agora desde que aquilo tudo desminado, por muita tecnologia que haja, bem que acelera, né? Mas demora sempre o seu tempo. Ainda hoje andam a apanhar bombas da Segunda Guerra Mundial, quanto mais em Angola e Moçambique, que são os países mais minados do mundo, certo? Pronto, meus queridos amigos, eu no fim do texto pus assim, salvo roça quando se trata de café e fazenda quando se trata de palmares e outros. E foi assim que vos lemos aqui em direto a partir da nossa TV e da nossa rádio um pouco da história da Gabela e da Cadá para ficarmos com este registro em vídeo. E vou parar a gravação
a partir daqui da Ustream, a nossa TV Camba, e depois, com um simples clique, o vídeo é exportado para o nosso canal do YouTube e está-se bem, porque facilmente qualquer um de vós, com mais facilidade, porque já estão habituados à aplicação do YouTube, é só por isso, né, que eles têm alguma dificuldade em absoluto. Vocês aqui no ecrã onde nos visualizam, no canto inferior direito, aí diz compartilhar, abre uma janelinha, Facebook, podem tirar o link, dá para partilhar também para o Twitter, não é, Paulinha? E afins. Pronto, mas contudo, o YouTube é a plataforma mais conhecida, é uma rede social agora ligada ao Google+, e os nossos subscritores gostam de ver estas coisas e é para lá que vai o vídeo. E até porque o site de suporte aqui da nossa Ustream também é só um mês. E depois vão abaixo. E não é isso que pretendemos. Pronto, pessoal. Olha, eu estava aqui com o cabelo todo no ar. Hoje à tarde era para fazer aí um desafio. Ó, pessoal, decidam aí que corte de cabelo é que eu vou fazer. A última vez foi a Paulinha. Ela nunca cortou cabelo. E então tenho aí um vídeo no YouTube. Eu não sei, epá, é assim, estávamos a gravar, mas estávamos convencidos que porque o programa estava-nos a dar sinal que não estava a gravar. E ela agarrou na máquina, a máquina de cortar cabelo ao cão, veja lá que ela não me faz, é o que eu me sujeito. Era para ser pente 4, enfiou-me o pente 2, está aí um vídeo no YouTube. E eu ao cá estava-lhe a dizer assim, estava no banho e estava-lhe a dizer assim, Paulinha, pá, preciso cortar o cabelo, mas não me apetece nada ir à rua ao barbeiro, então se calhar vai outra carecada como fizeste outra vez. E eu assim, olha, ainda convidei o pessoal, ia fazer aqui um corte de cabelo em direto, da outra vez não foi em direto, mas agora fazia para a lavadora, amanhã dá-me na telha e faço. E então a carecada, vocês aqui vão dizer se querem faixas, eu vou fazer faixas, estou a ver tipo índio, quá, quá, quá. Punk is not dead. Pessoal, e assim tivemos aqui em direto, junto a vós, mais perto, a dar a cara, que é maravilhoso. Espero que tenham gostado da nossa companhia e que isto tenha corrido bem. Vou parar a gravação. Portanto, a partir da rádio, deixem-se estar aqui na nossa boa companhia. Está aqui música brasileira que nos foi pedida. Muita música já passou aí de Roberto Carlos, Paula Fernandes, eu sei lá, está aqui muita música ainda para passar que nos foi pedida e temos muito gosto nisso. Continuação então de um ótimo domingo, segunda-feira. Eu nem acredito que eu agora olhei para o relógio para falar, sabes que era show? Pronto, mas o vídeo é para ficar no YouTube e não faz mal. Não é domingo, é uma ótima segunda-feira. Quem vai trabalhar, que vá mas é deitar-se, porque daqui já se deve estar a levantar. Em Angola, de tarde, daqui a bocado já estou a virar nocas a Namorim e malta de Angola já aí de pé. E depois há aquela malta, né, que também pega às 9, mas levanta-se às 6 da manhã para ir dar de comer dar de comer aos porcos e ir colher não sei o que lá na Farmville. Já andam aí às 5, 6 da manhã, já andam aí a regar a horta. Pensou o quê? Deixem-me vir aqui que eu agora já me estava a perder. Estava a ver ali o som da rádio e isso é que eu vou tirar, pessoal. Continuação aqui na nossa rádio, deixem-se estar aqui na nossa boa companhia FM com o asterisco cardinal @123 Camba. Fiquem bem, pessoal. Um enorme e caloroso cantando para as senhoras e meninas com muito carinho, uma grande beijoca. Paulinha, venha-se aqui despedir, please. Aqui é nossa linda. Tira isto. Ela está ali na recepção. Meus meninos, portem-se bem. A televisão põe-me gordo que nem o tchu, pá, eu não estou assim. Não, eu é que estou magra.
Tu ali, olha para isto, e todo canto, caramba, pá, sai, baza, 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 baza. Mas é mesmo, fico sempre, fico gordo, parece um de chuva, pá. Pronto, vá, com licença, bye bye, fui!